apoiar o nosso canal. É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Tudo está vitalmente vivo e você sempre perde isso se você está totalmente preso no ruído mental o tempo todo, sempre recebendo as informações de seu pensamento. Informações, informações, informações te iludem do presente. O momento presente, percepções dos sentidos, o campo de energia interior do corpo, e em seguida, o que mais existe para o momento presente? Ok. Então você tem que tornar-se realmente alerta. E a próxima coisa, o que você percebe sobre o momento presente é realmente o nível mais profundo do momento presente. E não é algo que surge em sua consciência como faz a mesa, a sala, a cadeira, ou a luz, ou o que for, e até mesmo o campo de energia interior do corpo. Estas são todas as coisas, objetos que surgem em sua consciência. Mas se você for ainda mais fundo no momento presente, o que encontra é o segredo mais incrível da vida humana. Que é você encontrar o fato de que no fundo de tudo você está consciente. E a presença que você é, e sem a qual você não poderia perceber nada. Você não poderia perceber este quarto e você não poderia sentir o corpo. Sem essa consciência que você é, essencialmente, que Jesus, aliás, chamou de a luz do mundo, ele disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E esses discípulos não eram pessoas especiais. Eles eram pescadores. Então, certamente, ele não estava dizendo a eles que eles eram pessoas muito importantes. Pessoas VIPs. Eles eram o oposto de VIPs. E, no entanto, ele disse: você é a luz do mundo. E é assim que você descobre, de repente, que essencialmente, no nível mais essencial, a essência de quem você é a consciência. Mas a consciência não é algo que você possa dizer: ah, ali está. Porque a consciência não pode se tornar um objeto para si mesma. É o eterno sujeito. O eu sou o que sou do Antigo Testamento. Quando Deus é pedido por seu nome, Deus diz: eu sou o que sou. A razão original da arte é o sagrado. Ser um portal, um ponto de acesso para o sagrado. Quando a vê ou a vive, experiencia-se a si próprio. Nela se vê a si próprio refletido. Na arte verdadeira, a não-forma brilha através da forma. Atualmente, o propósito final de toda a gente não deverá ser criar arte. É mais importante tornar-se numa obra de arte. Toda a sua vida, o seu próprio ser, torna-se transparente para que a não-forma possa brilhar através dele. Isso acontece quando não está mais totalmente identificado com o mundo da forma. Isso acontece quando tem acesso ao reino da serenidade dentro de si. Então, alguma coisa emana através da forma que não é a forma.
Os seus problemas não são resolvidos na atividade do pensamento. Cria, em vez disso, problemas ao pensar. A solução aparece sempre quando sai do pensamento e fica sereno e absolutamente presente, mesmo que seja por um momento. Então, um pouco mais tarde, quando o pensamento retorna, surgirá de repente uma intuição criativa que não estava lá antes. Abandone o pensamento excessivo e veja como tudo muda. Os seus relacionamentos mudam porque não exige que a outra pessoa faça alguma coisa para si, para que você ganhe o seu sentido do eu. Não se compara com os outros ou tenta ser mais do que o outro para fortalecer o seu sentido de identidade. Permite a toda a gente ser quem é. Não necessita de mudá-los. Não necessita deles para se comportar de forma diferente para ser feliz. Cada pensamento na sua mente, sobre o qual está inconsciente, tem um sentido de ser em si. Um sentido de eu sou. Se identifica com o movimento do pensamento, é a essência da vida inconsciente. E é por essa razão que as pessoas vivem continuamente para o futuro, nos seus pensamentos do futuro. Elas esperam completar a sua insuficiência do eu. Elas esperam encontrar o final feliz da sua história de vida. Uma construção mental que elas confundem com a sua identidade. Nesse contexto, a procura compulsiva da busca por mais tornou-se o dilema da existência humana. Disse que há duas formas de ser infeliz: não conseguindo o que se quer e conseguindo o que se quer. Quando as pessoas atingem o que o mundo diz que é desejável, riqueza, reconhecimento, propriedade, realizações, continuam ainda infelizes. Não estão em paz consigo mesmas. Não sentem segurança nem a sensação de que finalmente chegaram. As suas conquistas não lhes providenciaram o que elas realmente estavam à procura, elas próprias. Estas coisas não lhes deram a certeza de estar bem enraizados na vida, ou, como Jesus chama, na plenitude da vida. Um animal não perdeu a sua unidade com a totalidade. Não está sobrecarregado com uma carga contínua de correntes de pensamentos. Está profundamente enraizado no ser. Não cria um mundo de problemas e é uno com a vida. Não há nada de errado em fazer coisas novas, perseguir novas atividades, explorar novos países, encontrar novas pessoas, adquirir conhecimento e especialização, desenvolver as suas capacidades e habilidades físicas e mentais e criar aquilo que sente ser chamado a fazer neste mundo. É belo criar neste mundo e haverá sempre mais coisas que poderá fazer. Agora, a questão é: está a olhar para si mesmo naquilo que faz? Está a tentar acrescentar mais àquilo que é? Está compulsivamente lutando pelo momento seguinte, e pelo momento seguinte, e pelo momento seguinte, esperando encontrar algum sentido de completude e plenitude? A mente não pensa sobre a serenidade assim. Oh, isso é interessante e vou recordá-lo. Porque a serenidade não é interessante. Interessante é aquilo que a mente pode pensar sobre, mas isso não é final. Observe uma árvore, ou uma flor, ou o pôr do sol. No momento em que os analisa, junta uma legenda mental, e essa coisa torna-se interessante. Contudo, a sua profundidade e a sua vivência ficam perdidas. Se olhar verdadeiramente para um carvalho, ou um pôr do sol,
Aquilo para o qual está a olhar vai muito além do fato de ser interessante. Fique apenas com isso. Contemple-os e verá espantosamente inspirador. Há uma profundidade aí que desafia a análise da mente. Nenhuma forma é eterna, mas o eterno brilha através das formas. As formas se tornam transparentes. Você não é eterno como forma, porém existe uma transparência em si. Isso é o que está para além da forma, independente do que lhe quiser chamar. Serenidade, presença, uma profunda sensação do eu sou. Anteriormente estava misturado com a história do eu, com construções mentais. A preciosidade do ser é a sua verdadeira especialidade. Aquilo que o eu egocêntrico estava a procurar no nível da história. Eu quero ser especial. Obscureceu o fato de que não poderia ser mais especial do que é agora na realidade. Não é especial porque é melhor ou mais correto do que qualquer outra pessoa, mas porque pode sentir a beleza, uma preciosidade e vivência profunda no interior. O pensamento cede quando acaricia o seu cão de estimação, ou tem um gato a ronronar no seu colo. Apenas o fato de observar um animal poderá levá-lo a ficar de fora da sua mente. O animal está mais profundamente ligado com a fonte da vida do que a maioria dos seres humanos, e aquele desenraizamento do ser transmite a si. Milhões de pessoas, as quais de outra forma estariam completamente perdidas na realidade conceitual da mente, mantêm-se sãs ao conviver com o animal. Estamos aqui para encontrar aquela dimensão dentro de nós próprios que é mais profunda que o pensamento. Um erro muito comum ou uma forma disfuncional de viver, uma forma inconsciente, como mencionei antes, desvalorizar o momento presente e supervalorizar o próximo momento. O ego vive sempre com referência ao passado e ao futuro. Mentalmente, você está sempre em outro lugar, em vez de dar toda a sua atenção a isso. Porque esse é o momento mais valioso. Por quê? Porque é o único momento, o momento presente. Dê toda a sua atenção a esse momento. Porque não é verdade que o próximo momento é mais significativo, porque nunca chega. Assim, existe uma forma de estar totalmente presente no planejamento do futuro. São todas as pequenas coisas. E mesmo que você seja o Papa, ou o presidente de uma grande corporação, ou o presidente de um país, ainda é o mesmo. O momento presente, em sua riqueza, que geralmente é negligenciada, porque você está sempre procurando por algo mais significativo. É bom conseguir coisas, especialmente se forem benéficas. Mas para a humanidade e para a totalidade do planeta, é lindo ter isso. Mas nem isso compõe sua identidade. Quanto mais você honra as pequenas coisas, mais provável é que você experimente mais coisas boas no chamado futuro. Porque você tem um relacionamento tão bom com o presente. A gratidão é um estado subjacente de consciência, que está dando toda a sua atenção e honrando o que é. O poder de manifestar
está em experimentar a plenitude do momento presente. A plenitude indiferenciada. Então, quando você não reclama, não apenas das outras pessoas, mas também da sua vida, você não pode mais ser uma vítima. Eu sou a luz da consciência, na qual esses sentimentos estão agora sendo experimentados. A vítima é uma enorme prisão. Não é quem você é. E lembre-se, obrigado por tudo e não tenho nenhuma reclamação. Portanto, há essa quietude maravilhosa aqui. E vamos reconhecê-la. O poder não está apenas em você, mas está ao seu redor. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX. Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte de uma insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro na condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada, que os homens infligem e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado, isso é insanidade, isso é inconsciência. E, acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser, mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento, como o corpo interior invisível que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo mais além da forma exterior. Mas isso é só o começo da jornada interior, que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas, começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração seguidos de dor e no final de devastação. Por baixo da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável e tão sagrado que não pode ser concebido nem compreendido através de palavras, embora eu esteja falando sobre ele agora. Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em uma matéria mental. Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo o que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e indispensável, que cria o medo e que passa a ser a emoção oculta predominante, ficando então a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo, a sua indestrutível e invisível realidade. Para se tornar consciente do ser,
você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais na sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigi-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido, numa primeira etapa, como o campo de energia invisível que dá vida àquilo que você entende como seu corpo físico. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta, talvez aquela nova técnica. Diria você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá. Vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Você já deve ter ouvido a frase "dê a outra face", que um grande mestre da iluminação empregou há 2000 anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Nessas palavras, como em todas as que ele proferiu, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banzan? Antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. "Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí", disse o freguês. E o açougueiro respondeu: "Todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor." Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento, é o melhor. E isso é a iluminação. Normalmente, nossa meditação ao vivo dura cerca de 40 minutos, mais ou menos. É o tempo médio que passa. Mas, na verdade, você não experimenta os 40 minutos. Você só experimenta esse momento. Então, o tempo é memória e antecipação. É claro que é necessário que esse mundo surja para entender o que estou dizendo. Você precisa da memória do que acabei de dizer para completar uma frase, ou mesmo escrever. E até mesmo para pronunciar uma palavra leva tempo. Eu digo que o tempo leva cerca de 2 segundos ou 1 segundo só para dizer a palavra. Então você precisa se lembrar do começo da palavra para entendê-la. Você precisa lembrar. Podemos usar uma frase que já é memória ou uma música. Você precisa lembrar os sons anteriores e as formas de nicho em casa. E ainda assim, a experiência real é o agora, nesse momento. A experiência secundária é a tua memória. Então, junta a experiência imediata desse momento e é só isso, com a dimensão secundária da memória. Agora, há uma tendência para a dimensão secundária da realidade, que é a memória, para obscurecer e distorcer a experiência imediata. A vivacidade do momento presente já não é percebida claramente. Você não vê nada como é, não percebe nada como é, porque está moldado pela dimensão da memória.
Assim, na vida cotidiana de uma pessoa, isso se manifesta como uma narrativa em sua mente, através da qual ela interpreta tudo, todas as percepções dos sentidos e a realidade. A narrativa da mente é a memória, que é a condição para a mente. As cores distorcem tudo o que percebemos no presente e se manifestam de inúmeras maneiras. Vamos ver a essência, por exemplo, do que chamamos de preconceito. Se você tem uma narrativa em sua mente sobre um certo grupo de pessoas, uma certa raça, um certo sistema de crenças políticas, uma certa religião, uma certa classe social, um certo gênero, uma certa cultura, você não pode realmente experimentar esse ser humano como um ser humano. Você vê isso passando pela narrativa. E então, você faz isso para si mesmo. Você tem um conjunto de opiniões, pensamentos sobre quem você é, e isso se torna a base para o seu senso de identidade. E talvez você subscreva um determinado sistema de crença político, religioso ou seja qual for. É uma identidade coletiva e em seguida é combinada com um senso pessoal de certas coisas que aconteceram no seu passado, ou você interpreta as coisas de uma certa maneira que aconteceram no passado, ou talvez nunca aconteça, ou seja, uma versão distorcida do que acontece. Tudo isso se torna narrativa. Eu, como a vítima, por exemplo, é uma das favoritas do ego coletivo e do ego pessoal. Você pode ser uma vítima coletiva, você pode ser uma vítima pessoal. E há esse movimento do coletivo no momento de enfatizar a vitimização de grupos e de pessoas. E então, é tão satisfatório para o ego que você pode fazer os outros errarem e ver quem eles são através da narrativa. É claro que grupos de pessoas foram vitimizados no passado. Talvez você, como uma entidade pessoal, tenha experimentado vitimização em níveis pessoais através de outros humanos inconscientes. Seus pais, por exemplo, discriminados por motivos pessoais ou o que quer que seja. Claro, tudo isso acontece. Mas há uma grande diferença entre ver que isso é o que aconteceu no passado e identificar-se completamente com essa narrativa de vítima no presente. A identificação completa com a narrativa de vítima cria um estado de sofrimento contínuo, onde você se percebe como impotente, preso na história e nas feridas passadas. A libertação ocorre quando você se desidentifica com a narrativa da vítima e reconhece que ela é apenas uma parte da sua experiência e não a totalidade de quem você é. Você pode transcender essas histórias pessoais e coletivas e encontrar um espaço de liberdade além das limitações impostas pelas narrativas. É importante estar consciente das narrativas que estão em jogo em sua própria mente e em sua percepção do mundo ao seu redor. Ao reconhecer essas narrativas, você pode questioná-las e investigar se elas estão realmente alinhadas com a verdade e com a realidade presente. A verdadeira liberdade está além das histórias, além das identificações, além das limitações da mente. Ela reside no momento presente, na consciência pura e na experiência direta do agora. Derivando um senso de si mesmo nisso, é uma grande tendência, porque então a memória obscurece continuamente o presente da presença em você, que é todo o seu potencial. Então a mente condicionada molda a sua identidade de forma a lhe dar seus sentidos.
Há sempre um senso de superioridade escondido, às vezes óbvio e às vezes menos evidente. Você pode encontrar uma entidade que acredita ser melhor do que a maioria das pessoas em qualquer aspecto. Mais bonito, com mais dinheiro, uma melhor classe social, mais inteligente, mais experiente, fisicamente mais forte e assim por diante. Existem muitas maneiras pelas quais você pode derivar sua identidade de um senso de superioridade. Mesmo que seja uma identidade de vítima, que parece ser o oposto de acreditar que você é melhor do que a maioria, ainda é um senso de superioridade em relação aos outros. Você se considera superior em sua vitimização, moralmente superior. É uma armadilha perigosa que mantém as pessoas presas em suas mentes condicionadas, que se tornam suas personalidades. E assim a coisa mais essencial está faltando em suas vidas: a dimensão das profundezas. Às vezes eu a chamo de dimensão transcendente. Com a personalidade, a mente condicionada que compõe a personalidade é transcendida, o que significa que você se torna consciente de algo que é mais essencial, mais real do que as condições da personalidade. E é a mente unificada. O propósito da nossa meditação aqui é sair dessa dimensão. A mente conceitual pode nem mesmo entender o que estou dizendo. Tudo o que acontece é o surgimento de uma sensação de profundidade em você. E esse é o espaço no fluxo do pensar, que de outra forma é um espaço contínuo. Surge no estado de pensar e você está consciente, mas não está pensando. E você sabe que está consciente. No entanto, não há senso de si mesmo, nenhum conceito. Você apenas sabe que é possível que a mente possa entrar e dizer: eu não estou pensando. E sim, isso pode acontecer. Então você reconhece isso e aquele pensamento se vai. E novamente, apenas uma presença. Não importa quanto tempo, é apenas algo que surge e é dividido em um espaço. Mas não há leveza que o acompanhe. E isso também é muito pacífico. É uma sensação viva de paz em você. Não tem nada a ver com o que está acontecendo em sua vida. Você pode perceber essa dimensão, esteja em uma cela de prisão ou em uma mansão, ou se você está sentado em um ônibus ou em um Rolls Royce, não importa, é a mesma coisa. E isso é tão libertador, porque muitas coisas que antes eram terrivelmente importantes de serem alcançadas e mantidas, sim, elas ainda podem ter alguma importância, mas não uma importância absoluta. Agora, o eu, a identidade da forma, é claro que ainda existe. Sempre há um corpo físico com certas características e você tem um eu psicológico baseado no passado. É claro, ele ainda está lá. E você reconhece que está lá e pode até sentir-se confortável com isso, honrando, mas ao mesmo tempo sabendo diretamente na experiência que não é quem você é essencialmente. E uma maneira de colocar isso é que significa que você está enraizado em paz e ainda conhece o lado humano de você, a dimensão humana, porque você é um ser humano. A maioria das pessoas já se conhece como humana e não se conhece como ser sem o qual não poderia haver humano. Ser
é o oceano e humano é a ondulação da superfície do oceano. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso às vezes como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições de outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir. Quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço de repente mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu.
Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus, é o grande milagre, e o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteiro e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, a infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Todas as pessoas que conseguiram o reconhecimento universal em qualquer área não são também felizes. Não estão felizes consigo próprias, não sentem segurança, não têm a sensação de que finalmente chegaram. Antes de terem o reconhecimento, elas associaram essa ideia ao fato de serem aceites. Quando for reconhecido, eu vou ter a sensação de que cheguei. Chegou o momento e, a princípio, sentem-se bem, mas depois começam a notar que a opinião das outras pessoas sobre elas não passam de pensamentos-forma, imagens criadas pela mente, ou ainda, como bem sabem, os media. Os meios de comunicação social, mídia, criam a ficção que tem o seu nome. Lê sobre si no jornal e pensa, quem é esse fulano? Não tem nada a ver comigo. Dessa forma, muitas pessoas se tornam mais infelizes depois de terem atingido esse reconhecimento. O mundo lhes diz que são especiais e, contudo, não se sentem nada especiais. Pensam que é tudo uma ilusão. Isto não sou eu,
é apenas uma imagem criada pela mente humana. Assim, essas pessoas passam para além do conhecimento de todas as identidades criadas pela mente, porque atingiram aquilo que o mundo lhes disse que era desejável: riquezas, bens, realizações, reconhecimento, conquistas por todo lado, e, contudo, isso não lhes providenciou aquilo que estavam à procura: eu próprio. A sensação de estar enraizado na vida. A plenitude da vida, tal como Jesus lhe chama. E é por isso que há muitas pessoas famosas que se entorpecem em drogas. Elas necessitam de estupidificar a terrível infelicidade que sentem dentro de si próprias, porque mesmo a ilusão de mais no futuro, que a maioria ainda vem vivendo, já não funciona. Se já tem tudo, a ilusão de que se irá ter mais no futuro para ser feliz já não os convence. Que terrível destino! Já não podem mais olhar para o mais porque isso não os satisfaz. Desta forma se sentem ainda mais infelizes, porque é impossível fugir do momento que se segue. Tomam drogas para terem uns momentos em que pensam: agora estou a me sentir melhor. Destes, muito poucos conseguem entrar num nível mais profundo do seu ser e tomam consciência de que essa sensação de especialidade, no nível de ser melhor do que, ou mais do que, era uma ilusão. Se a perseguirem, ela os levará a lugar nenhum. Nunca poderá preenchê-lo, porque é um pensamento forma. Eu, o ser especial que queria incorporar na história do eu. Essa é a base da sua identidade, se estiver apenas encurralado nos pensamentos. Eu, o ser especial. Algumas pessoas têm a ficção na sua cabeça, pensando que, e isso é um exemplo, numa vida passada foram um Napoleão. Essa história lhes dá uma sensação de especialidade. Contudo, deriva somente do momento dos pensamentos de imagens. Alguns se mantêm satisfeitos com essa ilusão. Ninguém concorda consigo que é Napoleão, mas temporariamente até resulta. Claro que tem de estar sempre a pensar nisso e a contar essa história aos outros. E alguns até ficam convencidos. Isso é apenas baseado no movimento dos pensamentos e nas emoções que daí advêm, produzindo toda uma identidade que se fundamenta nessa história. É muito pouco, produzindo toda uma identidade e não irá durar muito. O problema dessa pessoa irá revelar-se brevemente. Poderemos dizer que ninguém pode predizer a morte. Todavia, a morte de todos nós é quase iminente, uma vez que o período de 1 ou 30 anos acontece muito rápido. Será no agora que irá acontecer, e não no amanhã. Está agrilhoado a essa interpretação do ser, a esta realidade conceitual, é um destino amedrontador, é uma constante desnecessidade. Mesmo que o traduzam para um conceito espiritual, logo que tomem consciência de que se desapegaram das posses, cuidado aqui com outros pensamentos forma, que chegam para substituir. Por exemplo, levou 20 anos a realizar riqueza e diz muito bem: chegou o momento de dar o meu BMW e vou comprar uma bicicleta, porque sou espiritual. Irei só usar roupas espirituais, isso e aquilo. Vou então na minha bicicleta e olho para o lado e vejo aquela pessoa que ainda vai tão inconscientemente no seu BMW. E penso no quanto mais superior sou na minha espiritualidade. O seu sentido do eu tornou-se mais pesado do que o da outra pessoa que está a julgar. Por isso,
cuidado com o modo como a mente puxa outra história para si, para ter sempre a sensação do mais do que, seja de que maneira for. Isso resulta apenas por comparação. Tenho uma imagem de quem eu sou e tenho de comparar com o que eu penso que o outro é. Imponho imagens a mim mesmo, conceitos mentais, e imponho aos outros, comparando a minha imagem com a imagem do outro. Ok, eu sou mais espiritual, ou ele é mais espiritual, já está nisso há mais tempo do que eu. E assim prossegue com o que sabe. O conhecimento é outra escravidão. Sabe coisas através do seu grande armazém de conhecimento, que por acaso transmite aos outros. Eles ficam abismados e é óbvio de que sabem mais do que eles. Dá-lhe então a sensação de, sou melhor. Acontece com pequenas coisas. É sempre muito precário este sentido do eu. E só resulta se eu estiver certo, e para isso os outros têm de estar errados. Sente-se, então, momentaneamente engrandecido. Eu sou brilhante! É sempre a ficção do fortalecimento do eu, a ficção de mim próprio, de mim e da minha história. As pessoas percorrem a vida procurando isso. É o propósito das suas vidas. O fortalecimento da ficção de mim próprio. Essa é a força motivadora por detrás das ações de tudo o que fazem. É sempre uma coisa instável, devido ao fato de, muitas vezes, se sentirem menos do que os outros. Por isso, tem de compensar. Sou menos especial do que ele. Ele sabe mais. Mas, por outro lado, eu tenho melhor aparência. Se as pessoas não conseguem atingir a especialidade da forma que o mundo lhes diz para o fazer, chegam a uma especialidade oposta, sentindo-se tratadas injustamente pela vida, sentindo que são vítimas de algumas pessoas ou situações, e nesse pensamento forma de ser uma vítima, sentem-se muito especiais. Podem ganhar sempre, mesmo que percam. A mente é muito inteligente. A identidade de vitimização está fortemente alojada na mente de algumas pessoas. Conhecemos e 5 minutos depois já estão a contar a sua história. Sabe o que me aconteceu há 25 anos atrás? É claro que coisas desconfortáveis aconteceram há 25 anos atrás e estão também a acontecer agora, nesse mundo louco. Construir uma identidade em algo terrível que aconteceu uma vez no passado ou que se repete constantemente nesse mundo louco, onde o sofrimento é inevitável, criar uma situação de especialidade à volta disso, o coloca numa medonha prisão criada por si, mas pelo menos sabe quem é e tem uma história. Que bom, já tenho uma história. A minha vida me tratou mais injustamente do que as outras pessoas, e então posso sentir mais do que os outros. Agradecemos por se juntar a esta jornada transformadora. Se essas palavras ecoaram em seu coração, convidamos você a explorar mais nos vídeos sugeridos na tela. Para continuar aprofundando sua compreensão e vivendo no poder do agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos construir uma comunidade que busca a verdade interior.